boa tarde, para alguns é bom dia, boa noite, depende do horário que assistir esse vídeo. Eu me chamo Silvia, eu sou psicóloga, trabalho na Faculdade Inspirar, que é parceira aí do Hospital Care, do Hospital Pilar, já há algum tempo, e fui convidada para falar hoje sobre saúde mental dentro da área hospitalar e dentro de outras áreas, tentando entender aí um pouquinho mais, ampliar um pouquinho mais esse olhar para a área de saúde mental, para a área do luto. E assim, algumas pessoas que já me conhecem, né? Eu trabalhei muitos anos na área organizacional, dentro do trabalho, RH, gestão de pessoas. Hoje eu atuo na docência mais fortemente como coordenadora do curso de psicologia aqui na Faculdade Inspirar. E nos últimos tempos eu fiz algumas especializações, nos últimos 10 anos, eu fiz algumas especializações que vão subsidiar aí as ideias que eu quero trazer hoje de conteúdo. Uma delas foi análise transacional, que foi influenciada, criada pelo Eric Berne. E fiz também especialização em grupos, mestrado em psicologia forense, e hoje eu estudo discriminação nas organizações. Inclusive já fiz um trabalho de pesquisa pequeno, mas já iniciei, sobre discriminação nas organizações, sobre diversidade no Hospital Pilar. Então talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo já me conheçam. Eu gostaria de falar sobre o tema sempre pensando no autoconhecimento. Hoje, a análise transacional que eu comentei com vocês chama AT, né, reduzido pelas duas letras AT. Ela tem alguns conceitos que são bastante interessantes. Se quiserem olhar depois no Google, vocês podem encontrar, que é posição existencial da análise transacional, que é estados de ego, que são conceitos que eu trago quando eu falo sobre liderança. Mas hoje eu quero trazer um outro conceito, que é o conceito de compulsores, para a gente refletir aí, às vezes, como a nossa saúde mental pode estar sendo influenciada aí por alguns compulsores. Segundo esse autor que eu comentei com vocês, que é o Eric Berne, ele diz que todos nós temos alguns compulsores, tá? E esses compulsores influenciam a nossa forma de ver a vida, inclusive gerando algum sofrimento ou não. A gente pode identificar tanto em nós quanto nas outras pessoas, tá? E isso assim, pensando que eu tô dentro da área da saúde, o autoconhecimento talvez seja um primeiro olhar e depois olhar para o outro e poder ajudá-lo, pensando que esses compulsores são seguidos de permissores, de coisas que a gente pode pensar diferente do que a gente faz hoje, tá? Então assim, o primeiro compulsor que eu gostaria de falar para vocês é o seja perfeito. Existem algumas pessoas que têm excesso de exigência de perfeição. Então, custe o que custar, tudo tem que estar muito organizado, correto. Nenhuma tarefa é suficientemente boa para essas pessoas. Elas estão sempre insatisfeitas. Elas estão insatisfeitas consigo e com os outros. Então, esse seja perfeito, muitas pessoas elas acabam abandonando suas metas por não querer se confrontar com as próprias limitações. Elas corrigem excessivamente as pessoas. Então vocês imaginem pessoas dentro do ambiente de trabalho, às vezes até pacientes, clientes, que não aceitam erros, não aceitam falhas e têm uma tendência a supervalorizar pequenos detalhes, perder a visão do todo. Vocês conseguem imaginar o quanto isso pode afetar a nossa saúde mental, inclusive a das pessoas que estão convivendo conosco, tá? Então, se eu olhar para mim e perceber que eu tenho esse excesso de exigência, uma forma seria refletir de como eu posso tornar mais leve, né, o meu dia a dia. E o permissor que o Eric Berne traz pra gente é o seguinte, ele diz assim:
para todo compulsor existe um permissor. Então a gente tem que pensar que quem tem o seja perfeito, ele tem que pensar assim: é suficiente fazer as coisas bem, eu não preciso ser perfeito. Não se prender a detalhes sem importância. É suficiente responder ao que me perguntarem, eu não preciso explicar além daquilo. Sabe aquelas pessoas que você pergunta uma coisa e ela responde A, B, C, D? Então, olhar pra gente se é isso, ou quando alguém te responder assim, você fala assim, não se preocupa. E de uma forma delicada, a gente chama de comunicação não violenta, né? Que é dizer assim, não se preocupe, eu já entendi o que você queria me passar, pode deixar que eu vou fazer. Então, assim, todos nós temos defeitos, não é necessário buscar o lado bom, buscar o lado mal, buscar o lado mal de todo mundo. Então, é ser tolerante aos erros, nenhum ser humano é infalível, né? Todos somos falíveis. Não corrija se não lhe pedirem. Aceite as pessoas como elas são. Não é necessário que você impressione tanto as pessoas. Então, essa é a ideia do seja perfeito. Então, pensar que uma pessoa que atua com esse compulsor, que tem esse compulsor, o que acaba acontecendo? Esse excesso de exigência acaba adoecendo aí as pessoas ou quem está convivendo com elas. Vocês imaginem uma pessoa que, de repente, está passando por um luto e pode não estar aceitando por conta dessa preocupação aí com detalhes, né? Acaba focando em coisas em vez do mais importante, que é a perda que está acontecendo. Os outros compulsores, eu acho que eles vão poder fazer um link mais claro aí, alguns deles, com a questão do luto, que eu também quero estar falando, além de saúde mental, que todos eles se encaixam nisso. Se a gente pensar que os nossos compulsores, eles estão sempre muito voltados a alguma certa exigência que a gente mantém sobre determinadas coisas, tá? O segundo já é um que eu considero que pode ser associado aí, e vocês podem observar, sejam em vocês, em colegas de trabalho ou em pacientes, que é o compulsor seja forte. O seja forte, a tendência é ocultar as emoções, procurando exibir uma aparência de força, não demonstrando fraqueza ou necessidade de ajuda. Leva o indivíduo a evitar contato com sua própria emoção e amortecer sua sensibilidade em relação a si e em relação aos outros. Então, assim, muitas vezes vocês vão encontrar pessoas que estão passando, às vezes, por situações bem graves, familiares, e não demonstram essa situação. Eu sei que o contrário também existe, pessoas que se vitimizam, mas vamos pensar nesses compulsores, aquela pessoa que não demonstra. Então, assim, muitas vezes eu sei que vocês têm que estar atentos àquele acompanhante do paciente que tem esse compulsor, evidentemente, por quê? Porque não sofre, não diz que está doendo, e muitas vezes é uma pergunta que vocês vão fazer, e você, como é que você está? Você está se cuidando, né? Aquela pessoa que está o tempo todo junto com outra pessoa, dentro da organização, dentro da empresa, dentro do hospital, e está sofrendo, mas não está demonstrando, né? E muitas vezes precisa ser estimulado a mostrar as suas emoções, né? E poder viver, poder pedir ajuda. Então, o permissor desse seria: você pode pedir ajuda, você é um ser humano com sentimentos e emoções, pode sentir e mostrar o que sente, compartilhar seus sofrimentos. Então, frases como essa podem auxiliar você mesmo que tem esse compulsor, que não demonstra, que só vai chorar debaixo do chuveiro, a se permitir, né? Ter essas emoções, liberar essas emoções no momento que for adequado. Então, ser flexível é melhor que ser rígido, não suportar o peso alheio. Você pode permitir que te protejam e permite que os outros sintam e expressem aquilo que eles sentem, né?
né? Eu até acabei de falar, né? Lógico que as emoções da gente, elas precisam ser liberadas, elas não podem ser liberadas a qualquer momento. Imagine se a gente pudesse, né? No momento que tá com raiva de uma situação, pudesse expor. Nem sempre a gente pode expor, só que a gente não pode deixar de expor, não achar um canal com, seja um amigo, seja o meu gestor, né? Às vezes não é essa pessoa também, seja um parente, seja o marido, seja a irmã, o irmão. Então, às vezes a gente tem que buscar alguém em que a gente possa expor as nossas dores, né? Então, expor essas nossas emoções. Esse seria uma forma de permitir. Outro compulsor, eu não falei quantos são, mas já vou avisar que são 6. Então, eu falei 2 até agora, tem mais 4 que eu vou estar falando. Um deles é o apressa-te. Eu sempre comento nos treinamentos que eu dou que esse é um compulsor que eu me descobri com ele. Os outros também um pouco, a gente também não tem todos assim... funcionando ao mesmo tempo, mas a gente tem alguns que são mais, e eu quero que vocês observem qual que é mais adequado aí a vocês. Adequado não é a palavra, mas qual que se encaixa mais no perfil de vocês. O outro é o apressa-te, tá? Que é esse que eu falei que eu me vejo muitas vezes nele. É uma tendência de fazer mais de uma tarefa por vez. É a pressão de fazer as coisas agora mesmo, ou seja, não dou tempo, né? Dificuldade de esperar e pouca tolerância com os outros. O indivíduo age num ritmo incompatível muitas vezes com a sua capacidade, resultando estresse, desgaste, cansaço, né? Não desfrutando daquele momento que poderia ser mais agradável porque eu estou o tempo todo acelerado. Sabe aquelas pessoas que estão sempre assim, não, isso eu não posso falar agora, isso eu não posso ver, estão sempre acelerando nossos filhos, às vezes, muito assim que eu falei que eu me vejo, né? Vamos, tem que andar rápido, tem que fazer as coisas rápido, né? Ou seja, acaba estressando a mim, quem está comigo, estressando as outras pessoas, eu não dou tempo para as outras pessoas. O permissor desse é muito bacana, assim, né? Respeite o seu próprio ritmo, use o tempo que for necessário e mantenha a tranquilidade. Fale de forma tranquila, todos vão escutá-lo. Você pode se preparar com tempo, viva e desfrute cada momento do aqui e do agora. Então, antes de sair correndo, reflita para que você... para que você está se apressando? Você pode atender calmamente as pessoas, você pode dar tempo às pessoas. Sabe aquelas pessoas que você tem que ficar correndo atrás dela para falar com ela? Provavelmente ela tem esse compulsor. É algo realmente que, assim, cara, eu posso respeitar o meu ritmo, eu não preciso fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Mesmo assim que eu seja exigido para isso, fazer as coisas com pouco não é para fazer de forma lenta também, né? A brincadeira não é essa, mas assim, que eu possa dar tempo para as pessoas, inclusive para que elas falem, para que elas digam o que elas estão precisando, né? Eu sei que dentro da área da saúde, atendendo aí as pessoas, é bem importante que tenha esse momento, tá? Então, o quinto compulsor, ele é o esforça-te. Vocês já viram pessoas que revelam uma mensagem interna que tudo é difícil, que ela não é capaz? Assim, o indivíduo raramente chega ao fim de sua tarefa. O esforço se mistura a uma supervalorização de dificuldades que não são apenas razoáveis. Aquelas pessoas que estão sempre reclamando, nossa, mas é muito difícil, eu não consegui fazer isso porque é muito complicado. Então ela aumenta aí essa dificuldade. Esse é um compulsor, algo que as pessoas estão sempre reclamando. Vocês vão encontrar isso em paciente, vão encontrar isso das pessoas que estão junto com os pacientes, né? Dos acompanhantes, estava esquecendo a palavra, vão encontrar aí pessoas que valorizam aí demais tudo que elas fazem. E eu posso estar refletindo sobre que não precisa se esforçar tanto, né? O permissor seria esse. Você é capaz, simplesmente ao invés de complicar, torne a vida mais simples quanto ela pode ser, né? A vida pode ser linda e divertida e ela não é uma luta. Seja direto e objetivo, não precisa de rodeios.
Fixe metas razoáveis e um modo eficaz de cumpri-la. Você pode fazer as coisas em vez de esforçar-se para fazer. Às vezes a gente tem uma coisa que é bem simples, mas a gente complica ela muitas vezes. Olhem para vocês e pensem se algumas vezes vocês não estão complicando coisas que poderiam ser mais simples. Você pode fazer as coisas em vez de esforçar-se, como eu já disse, para fazer. Eu posso perguntar uma vez só. E não várias vezes sobre como fazer determinada coisa. Essa é uma característica aí de quem tem esse compulsor. Então, que ela acaba perguntando várias vezes porque acha que a coisa é complexa e às vezes ela é muito mais simples daquilo que ela está percebendo. Tá? O quinto compulsor é o agrade os outros, que leva o indivíduo a sentir-se no dever de atender aos desejos e necessidades e expectativas do outro, desrespeitando as suas próprias. A pessoa evita dizer não, pela insegurança, por ter medo de não ser benquista, abre mão de suas decisões e passa a viver em função do outro. Então, assim, agrade o outro é um compulsor bem comum. Eu, inclusive, vejo ele na área da saúde, aquela coisa de não dizer não, de estar sempre atento à necessidade do outro e, às vezes, muito menos atento às suas próprias necessidades. Então, é um compulsor que pode, muitas vezes, reduzir bastante a questão da saúde mental e a gente acaba não percebendo e começa com não dizer não, depois com um acúmulo de tarefas, acúmulo de atividades, aceitando uma sobrecarga maior do que pode chegar, gerando muitas vezes a ansiedade, a depressão, todas as questões aí que acabam provocando uma redução da saúde mental, até um possível burnout, que a gente tem que estar muito atento. Então ele começa com pequenas coisas, às vezes com a necessidade de agradar o outro, ou de se esforçar, ou de querer que tudo seja perfeito, ou né, os outros compulsores que eu falei para vocês, ou seja, forte, né? Eu não posso demonstrar as minhas emoções, e isso aos poucos vai gerar um mal-estar a ponto de eu estar doente, né? E eu também consigo ver isso no meu colega e eu posso estar alertando ele, eu posso estar vendo isso, né? Eu sempre brinco, não é ser psicólogo do outro, mas é ajudar o outro se eu tenho algum conhecimento. Então, se eu identifico esse compulsor, que pode ter outros nomes em outras linhas, né? Eu estou falando especificamente dessa linha que é a análise transacional, mas isso pode estar em outras linhas da psicologia, da educação, da área de saúde, mas assim, é entender que nós temos as nossas características e algumas delas se sobressaem. Essas características que se sobressaem, elas podem estar diminuindo a nossa saúde mental. Então, e por último, né, o agrade-me, que leva o indivíduo a acreditar que ele deve, que as pessoas devem agradá-lo, que as pessoas devem adivinhar os seus desejos, que tudo deve ser feito para que ele seja feliz. Mas eu acabei não falando o permissor do agrade os outros, deixa eu falar aqui, que o permissor do agrade aos outros agrade a si mesmo em primeiro lugar. Você não é responsável por aquilo que os outros sentem ou fazem. Esse é uma característica de quem tem esse compulsor, né? Querer ser responsável, querer não, sentir-se responsável pelo que os outros estão, pelo sofrimento dos outros. Se imagina vocês na área da saúde que veem todos os dias sofrimento, acabarem como uma esponja, né? Sempre achando que vocês são responsáveis pelo que acontece, né? Eu sei que não é assim, mas às vezes um sentimento que vocês não estão se dando conta muitas vezes. Você pode fazer aquilo que goste ou que lhe convenha. Você merece respeito, consideração com todos os demais. Ninguém pode agradar a todo mundo. Você pode pensar diferente dos outros e manter a sua opinião. Você pode mudar de opinião. Você é responsável por aquilo que pensa e faz. Se alguém quiser algo, poderá pedir, tá? Você não precisa adivinhar o que os outros estão querendo, nem ficar tentando adivinhar, tá?
E o outro compulsor que eu já tinha iniciado, que é o oposto desse, que é o agrade os outros, ele vai falar sobre o quanto o indivíduo, muitas vezes, nós, né, muitas vezes queremos ser agradados, queremos que os outros adivinhem os nossos desejos, os nossos pensamentos. Eu brinco muitas vezes quando eu dou treinamento que é aquela, né, não é incomum esposa e esposo, né, eu não quero ir em determinado lugar, mas eu não falo para minha esposa, eu não falo para o meu esposo, mas eu quero que ele gostaria que ele soubesse, né? Eu digo assim, eu não quero um presente, mas no fundo eu quero que ele me dê um presente, ou seja, ele tem que me agradar sem ele saber que ele tem que me agradar. Então isso chega a ser um problema muitas vezes e a gente tem que estar muito atento, né? Então às vezes a gente está querendo que o outro faça, mas não fala. Então isso pode ser uma característica do agrade-me. Então eu tenho esse compulsor que eu acredito que as pessoas deveriam estar fazendo aquilo que eu não falei para ela ainda, né? Tenho que adivinhar, na verdade. Então, assim, o agrade-me, o permissor dele seria: você tem todo o direito de dizer o que necessita e espera do outro. Você tem o direito de expressar claramente suas necessidades e direito, sabendo que nem sempre você conseguirá tudo o que pretende dos demais. Você é responsável por aquilo que sente e faz. E ninguém precisa adivinhar aquilo que você está precisando. Então, assim, esse é importante que vocês identifiquem o outro, né? Que muitas vezes a pessoa que tem esse compulsor, ela vai estar exigindo mais do que aquilo, né? Que você pode dar e não tá te falando, né? E você tem que dizer, você pode falar aquilo que você precisa. Eu não vou conseguir adivinhar o que você quer. Então, muitas vezes a gente tem que abrir. Então, a possibilidade tem um outro conceito do Eric Berne que fala sobre os jogos psicológicos, e esses compulsores eles acabam aparecendo nos jogos no seguinte sentido, de que muitas vezes eu lanço uma isca, né, para a pessoa, tipo, eu quero que ela me agrade, ou eu quero que ela quer agradar o outro, ou eu quero demonstrar o quanto isso está me gerando um estresse, ou seja, do esforço, e muitas vezes eu poderia falar em vez de jogar gatilhos, né, jogar iscas, jogar situações para que a pessoa precise adivinhar. Então hoje, o mais verdadeiro que eu possa ser, dentro dessa possibilidade que eu falei de comunicação não violenta, que é sempre falar de uma forma respeitosa, mas dizer para o outro aquilo que eu estou pensando, né? Muitas vezes a gente está vendo, está com incômodo e não fala. Então, o permissor seria esse, assim, eu tô vendo que aquela situação tá me gerando um desconforto e aquilo, em vez de eu falar para pessoas, às vezes eu estouro, porque daí eu aguentei muitas vezes até um determinado limite, daí quando eu consegui, quando aquilo chegou no meu limite de incômodo, eu vou conseguir, aí que eu vou falar, e daí a hora que vem eu vou falar de uma forma muito agressiva. Então, o ideal seria eu conseguir controlar essa agressividade. Então, eu gostaria de refletir que muitas vezes esses compulsores vão refletir no meu comportamento, né? No meu comportamento que vai alterar a questão da saúde mental e muitas vezes a forma que eu vou estar lidando com o processo de luto que vocês vivem todos os dias, né? Se não é todos os dias, é muitas vezes por conta de ser da área da saúde. E a gente pode refletir também, a universidade, a PUC do Rio Grande do Sul até postou dentro de um espaço, um blog que eles têm da área da saúde, 5 comportamentos que ajudam a lidar melhor com o luto. E eu acho bem interessante e quero trazer para vocês para fechar aí o nosso raciocínio. O primeiro deles seria acolher as emoções que absorve, ou seja, o que
que eu tô sentindo quando eu tô com raiva, quando eu tô triste, quando eu preciso refletir sobre as minhas emoções e acolher elas, entender. E muitas vezes eu não me permito estar sentindo aí essa dor, às vezes essa tristeza, e sentir essas emoções, elas são bastante importantes, e dar vazão a elas, e fazer às vezes muitos dizer para o outro: você pode ter raiva, né? Mesmo quando diante da morte, diante de um falecimento, eu tenho que me permitir ter a dor, que é principal, a tristeza, mas muitas vezes a raiva de tá ficando sozinha, de às vezes está abandonada. É óbvio que a pessoa não vai poder brigar com o outro, mas entender que ela esteja triste e às vezes com raiva é bastante importante. E às vezes validar essa tristeza. Você pode ficar triste, você pode ficar com raiva, tá? Como a gente faz com as crianças muitas vezes, que não sabem o que elas estão sentindo, né? Um segundo comportamento é fortalecer o contato com as pessoas significativas, construindo uma rede de apoio. Vocês já devem ter, sabem melhor do que eu, o quanto é importante para quem está doente ter essa rede de apoio, né? Ter um pai, ter uma mãe, ter um filho, ter alguém que se importa, né? E muitas vezes tem pessoas que não têm, e nós mesmos temos que ter, não é só o paciente, mas nós temos que ter a nossa rede de apoio, né? Ter aquela pessoa com quem eu posso falar sobre as minhas dores. Já falei sobre isso em relação ao compulsor, alguém que a gente possa dizer: ó, eu tô triste, eu tô infeliz, nem que seja só para falar, para desabafar. Às vezes eu não tenho um profissional de psicologia, mas vai ser o meu melhor amigo que eu vou conseguir falar sobre isso. Estabelecer, às vezes, novas rotinas no seu tempo. Esse terceiro comportamento indicado pela PUC do Rio Grande do Sul, ali pela área da saúde. Estabelecer novas rotinas no seu tempo. Construir novas rotinas que contemplem períodos de atividade organizada, em que eu possa estar estudando alguma coisa que eu goste, né? Que eu possa estar descansando, relaxando. Eu tenho que ter um momento de lazer. Eu tenho que, de repente, ter o meu, não seja um artesanato, eu ter a minha atividade física. Não é o meu caso, que eu não gosto de atividade física, mas adoraria gostar, né? Mas ter o teu momento, seja de dançar, seja de cantar, nem que seja sozinha, nem que seja com amigos, né? Eu ter um momento de relaxamento com a minha família ou com os meus amigos, né? É muito importante, muitas vezes a gente não tem. Isso é muito necessário para a nossa saúde mental. E aí, no quarto momento, fala exatamente disso, que é cuidar da saúde física, mental e espiritual. Então, ou seja, se eu tenho uma fé, eu tenho uma crença, independente de qual seja ela, isso me fortalece. Eu tenho certeza que para a maioria de vocês que está ouvindo isso faz bastante sentido, né? O fortalecimento mental, ele vem também às vezes de eu estar meditando, de eu estar refletindo, né? Para não adoecer mesmo, né? E a saúde física, que seria sempre estar atento. E às vezes, né, fala a verdade, casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então, ou seja, eu tô dentro do hospital e às vezes não tô com os meus exames em dia. Então, tá mais atento a isso, né? E por último, buscar ajuda. Hoje a ajuda, ela aparece em vários lugares. Hoje eu sei que o Hospital Pilar está com um projeto para atendimento dentro psicológico, dentro do próprio hospital, mas assim tem outras possibilidades que a gente pode estar atuando. Existem aí situações em que eu posso estar buscando nas faculdades. A Faculdade Inspirar já está começando alguns atendimentos, mas ainda, como é um curso de psicologia e informação, ainda a gente vai precisar de mais um ano para ter a nossa clínica escola fechada, mas assim, outras universidades têm, que é uma forma de procurar. Existem algumas locais, e hoje a gente tem algumas pessoas dentro do Hospital Pilar que podem estar orientando aí vocês dentro da área da qualidade, até no próprio CIPAT, sobre possibilidades de atendimento com valor social, né, ou com um valor mais reduzido mesmo, se for necessário.
tá? Quero agradecer a oportunidade de falar com vocês, a oportunidade desse empate. Eu encerro aqui, vou deixar 5 perguntas sobre esse tema que eu falei para vocês, de compulsores e de comportamentos que podem ajudar em situações de tristeza, de luto, né? Sobre esses 2 temas aí que ajudam a lidar tanto com o estresse do dia a dia, como com os processos de luto, tá? Deixo aqui o meu abraço para vocês e até uma outra oportunidade.